Gratidão a cada um de vocês, muito boa noite. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui. Nessa noite aqui em Curitiba está um frio do caramba, mas a gente está aqui, todo mundo junto, aquecidinho, para fazer essa live mais do que especial junto com vocês. A gente vai estar aqui hoje recebendo essa presença ilustríssima aqui que abrilhanta as nossas lives aqui, o Marcelo Takahashi, né? Trabalhou com a gente lá na Toyota durante um bom tempo, né? Vocês, quem acompanhou todas as lives aí, viu ontem, né? O Lira falando, né? Meu pai vai estar lá amanhã, falando que é o pai profissional dele, né? Então, hoje estamos aqui com o pai do Lira, né? Vários O Josemir profissionais, do né? Lira, de vários profissionais, o pai profissional de muita gente aí, o nosso amigo Marcelo Takahashi, imensa gratidão por estar sempre aqui acompanhando, apoiando o nosso trabalho. Takahashi-san, por gentileza, se apresenta para o pessoal e suas considerações iniciais. Olá, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, né, e pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Para mim é sempre um grande prazer poder contar um pouquinho da minha experiência profissional, mas principalmente dos tombos que eu tomei. Todo mundo fica olhando as pingas que eu estou celebrando, mas não sabe dos tombos, né, Dudu? Exatamente, André? Pois é. Então, estamos aqui de novo aqui para contar um pouquinho dos tombos aí, compartilhar com vocês aqui. Maravilha, gratidão, Takahashi-san. Bom, eu sou Yoshida, 18 anos de Toyota, achava que sairia muita coisa, mas quando eu conheci mais profundamente Takahashi-san, me inspirou a me desenvolver mais ainda. Gratidão, Takahashi-san. E a nossa jornada é essa, né? A gente erra, com os erros aprendemos, com essa experiência vivida vai conectando as coisas, entendendo o significado das atitudes corretas, sistemática de trabalho correta, organização correta, posturas corretas, né? E esse é um processo de aprendizado longo, né? E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter ótimos senseis, ótimos pais profissionais, né? E hoje nós estamos aqui para compartilhar essa nossa experiência vivida. Gratidão, Takahashi-san, gratidão a todos aqui na live, gratidão, Borgomoni, por estarmos juntos aí. Gratidão a todos. Para quem não me conhece, eu sou André Borgomoni. Só um recadinho que é extremamente importante, tá? Antes de eu me apresentar até. A gente também está ao vivo pelo YouTube e pelo LinkedIn. Mas, por gentileza, não utilize o chat aí, nem do YouTube, nem no LinkedIn, que a gente não consegue responder, aí o pessoal acaba reclamando depois, pô, fiz perguntas, vocês nem leram lá. Fica chateado com a gente. Então, se vocês, para interagir, por gentileza, vem aqui para a sala do Zoom, cabe todo mundo, né? Não tem problema nenhum, tem o link aí, pode entrar aqui na sala do Zoom que cabe todo mundo, tá certo? E desde já a gente agradece quem está aqui na sala do Zoom com o vídeo aberto, que pode, aí a gente consegue interagir um pouco mais, é sempre legal. Quem não puder também está tudo certo, sexta-feira à noite, está em casa, está à vontade, está tudo bem, né? Não tem problema parabéns nenhum. a todos, sexta-feira à noite, estarem aqui. Né? Gratidão a todos. Com certeza. Então, gratidão a cada um de vocês. Eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e nos últimos 4 anos, eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aqui, depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos a gente está construindo linha emocional. Que história é essa? Que nome esquisito aí, que negócio é esse de linha emocional? O Lean emocional nada mais é do que a junção das técnicas do Lean Manufacturing com organização e com a inteligência emocional. Por que a gente fez isso? Porque a gente entende, pela vivência que a gente teve aí no decorrer da vida profissional aí, que a gente percebe que, normalmente, um projeto de implementação de Lean, as falhas ocorrem porque as pessoas não são muito bem compreendidas, não são entendidas. Somos seres humanos, temos anseios, almejamos estar em outros postos, almejamos galgar, né, na carreira profissional, e muitas vezes isso é desconsiderado, isso é deixado de lado, e esse é o grande problema, porque isso influencia demais o processo, e normalmente é a raiz do problema de um projeto não ser muito bem sucedido na implementação do Lean, porque as ferramentas, elas funcionam, a gente sabe que elas funcionam muito bem, mas
quem implementa essas ferramentas são seres humanos, e todos nós somos sujeitos a falhas, às nossas vaidades, aos nossos anseios, e isso ser ignorado, simplesmente ignorado, como normalmente acaba dando esse tipo de problema. Por isso, estamos construindo aí o Lean Emocional, que justamente faz essa base sólida para que as empresas possam dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. Tá certo? Então, eu vou dividir a tela aqui junto com vocês. Todo mundo vendo aí? Beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, né, o brilho nos olhos gera resultados expressivos, com o Marcelo Takahashi, hoje lá na Vale, mas trabalhou por muitos anos com a gente na Toyota, que foi um grande prazer. E aqui, hoje, nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a antiga empresa que o Yoshida já tinha de consultoria e treinamento, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, não de emagrecimento, como muita gente acha que é, por causa dessa foto aí, mas que faz transformações muito fortes, como essa que eu fiz primeiro em mim, e que eu ajudei uma série de pessoas aí também a se livrar de algumas crenças limitantes, algumas correntes que carregava, como o Yoshida também aqui, certo, Yoshida? Exatamente, né? Com certeza a minha carreira teria sido muito melhor se eu tivesse conhecimentos de inteligência emocional lá desde o começo da carreira. E como eu não tinha, carreguei muita corrente de crenças limitantes. E crença limitante, eu falo correntes muito pesadas, porque te freiam, não deixam você progredir na vida e nem na carreira. Então, como é que o Borgomoni me ajudou nesse processo? Me fazer entender que eu tenho um sonho, tenho uma aspiração muito importante, que é o desenvolvimento de pessoas e, com isso, desenvolver economia, mas eu estava cansado de carregar tanta corrente, não rende, você vai se cansando, vai procrastinando, e quando o Borgo fez a pergunta, Yoshida, você tem um propósito, uma intenção tão boa, o que aconteceu com o seu compromisso com ele? Aí eu engoli seco, entendi a mensagem e comecei a levar a sério, né, cumprir com esse propósito. E quando você faz esse mindset, simplesmente é incrível, as correntes desapareceram de repente. Aí deixou de ter medo, deixou de achar que ia ser criticado por qualquer coisa, e botou a cara na internet, está aqui junto comigo. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, Votorantim Cimentos, a Electrolux, e as duas últimas, né, a Largo Resources. A Largo é uma empresa de mineração focada muito na mineração para baterias, né? Tanto metais preciosos para bateria, né? Metais para baterias, tanto bateria automotiva quanto celular. E o Itaú, que eu não preciso nem ficar apresentando aqui, mas eles têm o Itaú tem uma área, um setor de melhoria contínua que é muito bacana, e a gente fez o treinamento junto com eles lá, muito bacana. Desse slide é que o Lean, a inteligência emocional e a organização forte se aplicam a qualquer empresa que tenha processos. Tendo processo, se aplica. Não importa qual que é o processo, a gente tem aqui agro, tem mineração, tem serviço, autopeça, todo é possível fazer, né? Então, aqui no nosso tema de hoje, né, a gente vê lá, a gente sabe que quando a equipe está sem atitude, só produz quando alguém manda, é pura desmotivação. As pessoas estão extremamente desmotivadas, e isso acontece porque falta propósito. E aí, quando a gente vê esse cenário, a gente precisa tomar uma atitude muito rápida. Porque o que a gente tem que fazer nesse momento? Porque se não fizer alguma coisa, corremos um sério risco da empresa fechar de verdade. Porque se começa essa história de desmotivação total, de só fazer quando manda, se espalhar pela empresa inteira, a gente já viu vários casos aí da empresa fechar de verdade. Então, o que fazer, né? Então, primeiro de tudo, a gente entende que é extremamente necessário criar um ambiente onde a comunicação esteja sempre aberta, aonde se ataca apenas o problema e nunca os culpados. Porque errar, gente, faz parte, somos todos seres humanos. Então, não se deve, de maneira alguma, colocar alguém na cruz porque cometeu um erro. Essa pessoa não saiu de casa de manhã e falar, olha, hoje eu vou errar. Hoje eu vou fazer tudo errado, eu vou jogar tudo, né, fazer o máximo possível, vou me empenhar ao máximo para fazer tudo errado. Isso é extremamente difícil de acontecer, para não falar que não acontece. E você estraga prazeres profissional. Né? Isso não é o normal, né? Apenas somos seres humanos e somos sujeitos a errar.
E entender isso, saber que isso é normal, faz parte de todos nós. E depois disso, mostrar para cada membro da equipe a importância da sua atividade. Porque aquele membro da equipe que acha que qualquer um poderia fazer, me mandou isso para mim aí porque está querendo me prejudicar até, está querendo me deixar de lado para eu não aparecer. Esse membro da equipe, muito mais que não fazer a atividade dele da melhor maneira possível, vai jogar contra todo mundo. Vai jogar contra esse processo todo porque ele se sente excluído desse meio. Ele não se sente pertencente ao meio. Não existe uma conexão de propósito com ele. E isso que é a grande diferença. Na hora que as pessoas se sentem conectadas com um propósito, ninguém precisa mandar, porque é importante para ele. A atividade é importante para ele mesmo. Então, não precisa ter alguém ali do lado falando faz isso, faz aquilo, né? Porque ele vai fazer porque é importante para ele. E com um ambiente saudável e a equipe ligada com propósito, ligamos o brilho nos olhos de todos, e isso gera grandes resultados de verdade. Aí sim a empresa vai estar realmente produzindo o seu máximo, muito mais do que o 100% individual de cada um, porque com a equipe unida a gente gera muito resultado. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês, se essa apresentação representa o tema que a gente vai falar aqui hoje. Quais são as perguntas? Vocês coloquem tudo no chat aqui que eu vou ler para vocês. E eu vou lembrar que amanhã a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. É um workshop totalmente gratuito e por isso que eu estou aqui em Curitiba. A gente vai fazer aqui nessa bancada aqui de trás, das 9 da manhã às 18 horas, 4 dinâmicas junto com vocês. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês entenderem, para vocês terem um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para isso precisa fazer inscrição. São poucas inscrições ainda, né? Já estamos no finalzinho, que ainda restam. Se clica lá, é muito fácil, clica que ainda dá tempo e a gente vai estar junto amanhã, o sábado, aí, o dia inteiro, das 9 às 18, fazendo esse workshop, tá certo? Então, Yoshida, tá contigo e todo mundo interagindo aqui no chat, porque quanto mais a gente interage, mais legal fica essa live, tá certo? Gratidão, vai lá. Bom, gratidão, Borgo, pela introdução, gratidão, Takahashi-san, pela presença e gratidão a todos que estão aqui na live. Bom, para começar o tema, eu vou contar que em 2005, depois que eu já tinha 15 anos de Toyota, eu estava lá na Argentina, depois de ter feito um trabalho lá que gerou 400% de produtividade, fui almoçar com Tachibana-san, que era o nosso diretor, né, Mercosul, e estava eu, o outro Takahashi-san das prensas, né, expatriado lá da Toyota do Japão, Tachibana-san e eu. E Tachibana-san falou assim, nossa, o mundo inteiro está tentando copiar o sistema Toyota de produção. E ninguém conseguiu até hoje. Por que será? Ele abaixou a cabeça um pouquinho, levantou. Falta espírito. Na hora, eu não entendi bem o que é esse falta espírito, mas depois de parar para pensar, refletir, tentar analisar toda a minha história de carreira, eu comecei a perceber que o espírito é por que eu faço as coisas? Por que eu acordo todo dia e vou trabalhar? Né? Tachibana-san, ele foi um baby boomer, né, que a geração que nasceu logo depois da guerra no Japão, passaram muita dificuldade e, do nada, né, um país que perdeu a guerra se tornou referência mundial. Então, na época, falta de maturidade minha, né, desde estudante de engenharia até depois, já com 15 anos de Toyota, eu achava assim, nossa, acordar cedo e ir trabalhar, porque é diretor, tem PLR gordo, não sei o quê, e eu não entendia esse tal do espírito. O espírito eu trabalho porque o que eu faço impacta a vida das pessoas. Se eu trabalho mal, as pessoas sofrem. Se eu trabalho bem, a economia cresce, as pessoas crescem, etc. E esse processo é um processo difícil de entender no começo, mas lá atrás o pessoal tentou me alertar. Yoshida, você não se preocupa só com parâmetro, técnica, né, técnica de processo. Se preocupa em observar, pensar, entender, e a partir de saber pensar, você vai resolver muita coisa. Então, vai conseguir enxergar o que é problema, o que é solução, o que é o caminho certo, etc. E falava assim, né, você tem que viver consciente, né, se questionando, perguntando, percebendo. E o viver inconsciente leva a gente a
não sei por que eu estou fazendo as coisas, não sei o que a empresa precisa, mas eu só sei que eu quero cargo, eu quero status, né? E essa falta de maturidade faz a gente ficar perdido na carreira, ficar achando que a empresa tem que dar tudo para a gente, né? Que tem que dar treinamento, que tem que dar não sei o quê, tem que dar após o mestrado para a gente. E nesse processo de crenças limitantes, atitude errada, você se atrasa. Então, e falando em ambiente correto, percepção das coisas, como é que é o processo de construção dessa percepção, né, Takahata-san? E primeiro que todo mundo acha que na Toyota tudo funciona na perfeição, todo mundo é educado e depois que está pronto que vai para o campo de batalha. Vamos contar como é que é essa história na realidade, como é que a gente faz o olho das pessoas a começarem a brilhar, Takahata-san? Inclusive, vale lembrar aqui, Takahata-san, em 2007, naquele ano que nós fizemos o primeiro ano da Associação de Fornecedores da Toyota, eu achava que sabia muita coisa, tinha feito aqueles kaizens lá de 400%, e de repente eu encontro o Takahashi-san, mestre, calmo, e ensina de uma forma tranquila, que se tornou inspiração para mim. Assim como eu sei que é inspiração para muitos dos filhos, né, profissionais do Takahashi-san. Gratidão, Takahashi-san. Obrigado. Sim, voltando, né, um pouquinho na memória de quando eu comecei minha carreira na Toyota lá em São Bernardo do Campo. Na verdade, né, vocês dois que trabalharam lá conhecem muito bem, o José Milton que está participando hoje aqui também veio de lá. A fábrica do Bandeirante foi uma grande escola para a gente, né? Exatamente. Tinha todos os processos, pois tudo perto, né? Tinha fundição, forjaria, aí tratamento térmico, tratamento térmico, depois subia por vinagem, assim por diante, né? Pintura, montagem, tinha tudo. O pessoal chamava no Japão de planta escola. Pois é, eu acho que esse foi o grande presente que, para quem teve essa oportunidade de passar por lá, e que foi o meu caso, de poder realmente aprender na raiz a importância de fazer a conexão dos processos, né? E quando eu comecei o meu aprendizado no TPS, aquela velha história de sempre, acho que todos aqui que estão participando já ouviram, que o próprio Ono-san fazia o círculo dele lá e mandava o sujeito ficar parado olhando, falar, vai lá, fica olhando, depois você me traz a sua observação, né? E ficar 8 horas ou mais, vários dias, parado num círculo dentro da produção, né? Então... Exatamente. Assim, comigo não foi diferente, né? Quando ele me plantou no meio da fábrica lá, falou, fica olhando, por que ele trabalha daquele jeito e tem que fazer, né, tanto esforço físico? Por que tem tanta dificuldade para montar o conjunto, né, de peças? E me traz uma solução. Enquanto não trouxer, você não sai daqui. Eu falei assim, mas pode ir no banheiro ou não? Falei, não, só pode ir no banheiro rapidinho, mas volta. Né? E quando, né, assim, eu lembro até hoje, na época a gente tinha lá, né, a área de Kaizen, e a primeira coisa que a gente, pelo menos da minha parte, foi fazer um carrinho para montar o kit de peças, porque toda hora o sujeito ia buscar uma peça, uma ferramenta, né, e demorava aquele tempão para fora o peso, porque, né, peça forjada, fundida é pesada, né? No começo a gente não sabe direito para que olhar, de repente a gente começa a ver que o cara está sofrendo, daí começa a entender o que a gente tem que fazer, né? Ajudar o cara a não sofrer, né? Para começar, né? Pois é, e pegando todo esse gancho que vocês deram, eu devo ter feito aí, brincando, uns 15 carrinhos diferentes, bicho. E faz o negócio e não dá certo. Uma hora não dá para empurrar por causa do peso, a outra não cabe as peças que precisam. Aí, quando você acha que deu certo, o cara que vai fazer a montagem fala assim, porra, mas eu não consigo pegar a peça, tá aí agarrada, como é que faz? Tá ruim. Então, no começo não enxergava o problema, depois a gente começa a fazer a solução sem perguntar qual é o melhor jeito, ou tentar entender as experiências que alguém já teve. Nesse tentativa e erro, a gente aprende muito com isso, mas também causa muita perda de tempo,
e até arrisca a segurança de alguém quando Isso. não tem maturidade ainda, né, Takahisa? E aí, assim, se tem algo que eu possa compartilhar, né, com o pessoal que está prestigiando esse bate-papo aqui hoje, a única certeza que eu tinha e que eu tenho até hoje, que para fazer um Kaizen, fazer uma melhoria, né, que a gente que eu vou errar muito, né, que não vai dar certo nas primeiras 3, 4, 5, 10 tentativas, né, conforme eu falei, acho que deve ter feito umas 15 no primeiro carrinho. E aqui vale falar uma coisa, Takahisa, que eu demorei também para parar de ser perfeccionista. Então, o Kojima-san, que foi meu diretor na Denso, isso eu já tinha passado 18 anos na Toyota, já estava na Denso, Kojima-san virou para mim e falou assim, Yoshida, não adianta querer fazer um plano ideal. Se você tentar montar um plano ideal, passou 3 anos, o cenário até mudou. Faz um plano simples, começa a implementar. Quando você começou a implementar, você vai enxergar tudo que você não conseguia enxergar antes, né? E essas novas percepções, você faz mais um plano adicional e vai fazendo. Senão, você vai ficar 3 anos pensando, não vai fazer nada, né? E você, nesse período, não tem entrega também, que é ruim para a sua credibilidade, né? Então, faz alguma coisa, né? Pensa, olha, vê o que está mais visível, resolve. Nesse processo de resolver, aparece mais 3 coisas para resolver, mais 5 coisas para resolver, e começa a aparecer uma montanha de coisa para resolver, né, Takahisa? Exatamente isso, né? Então, assim, e aí vem essas histórias, esses livros bacanas aí de consultor, né, que é inteligente, o cara consegue pôr no papel tudo isso, aí vem com o método Agile, né? Scrum, não sei o quê, pô, tudo isso é muito bacana. Mas, de novo, o fato é que você tem que fazer, tentar, experimentar, e que você vai errar, e são esses erros que vão, né, te dar calos nas mãos aí e vão te ajudar a realmente estar progredindo, né? E acho que tem uma coisa que vale a pena falar, que tá aqui faz parte do Toyota Way, né? Que você vai para o Gemba, né, para o chão de fábrica, olha, entende o problema e constrói o consenso. Falar é bonito, né? Mas o consenso é assim, ó, eu pensei nessa ideia, o que você acha, Borgo? Ah, não sei o quê, né? Quando a gente discute e decide fazer 2, 3 pessoas uma ideia, na verdade, se der errado, né, o grupo inteiro está comprometido a ajudar a resolver mais rápido, né? Então, esse processo também é importante, porque quando você faz sozinho, todos os outros vão ficar jogando pedra em você depois. Ó, você é teimoso, quis fazer sozinho, não quis ouvir a nossa ideia, ó, agora que se ferra aí. Ah, me ajuda aí. Não, o problema é seu agora, né? Inclusive, né, uma boa prática que eu aprendi na Toyota, as duras custas, porque, assim, de novo, engenheiro, né? A gente costuma achar que ter salto alto, né, Takahisa? Eu tinha muito alto. Não tinha o hábito, principalmente, de escrever, de fazer anotação, né? E na Toyota a gente, não sei se hoje ainda existe, né? Eu acho que ainda tem, mas tinha aquelas agendinhas vermelhas, lembra? Sim, sim, tinha. Inclusive é pequenininha para você ser direto e conciso. Né? Exatamente isso. Aí, por falar sobre esse bate-papo de hoje, eu fui dar uma consultada lá nas anotações que eu tinha lá. E aí, ali tem 15 anos de anotação, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês assim, qual que é o meu aprendizado em relação a essa questão do Kaizen e como é que isso gera o brilho no olho, principalmente, né, do executante, do cara que realmente está pegando no pesado. E aí, consequência disso, vem seu resultado. Inclusive, outro dia, estava assistindo um bate-papo com um cara, um colombiano, né, que ajudou a comunidade lá, e todo mundo, né, acho que sabe, a Colômbia tinha lá uma questão, como é que eu vou falar, né, de uma favela, uma comunidade muito forte também, né, com atos terroristas e tudo mais, e hoje saiu dessa situação, né? Legal. E é uma das referências para nós aqui no Brasil, para a gente poder transformar as comunidades que a gente tem aqui no nosso país também, né? E, assim, dentro dessa entrevista, desse bate-papo que eu estava assistindo,
tem muita coisa que é referente a justamente essas anotações do que eu vou comentar com vocês. Então, assim, o que esse cara falava e o que as minhas anotações falam, né? Primeiro, ouvir, ter escuta ativa, não é isso? Isso é extremamente importante, né? Aí, o outro ponto que eu tenho anotado aqui, ó, entender o ambiente físico, entender o ambiente social, compreender as pessoas, né? Não tentar impor, né? Outra anotação que eu fiz aqui, ó, ternura, empatia, humildade, entender os problemas, né? Você não precisa ser um herói solitário, né? Trabalhar em conjunto, né? Que a gente tem que ter consciência de que o outro sabe o que você não sabe, ou seja, o que eu não sei, o cara sabe o que eu não sei. Então, esse compartilhamento, né, de conhecimento. No Toyota Way é aquela coisa de ter o resultado aplicando, né, o conhecimento individual como resultado de equipe, né? Exatamente. E aí, né, é justamente o que você falou, ó, fazer em conjunto é muito melhor, mais efetivo e sustentável do que fazer sozinho. E principalmente, né? Se der qualquer problema, nós fizemos juntos, nós consertamos juntos. E aí, de novo, é o que você acabou de falar aí, ó, né? Ou seja, porque a gente não precisa ser nenhum salvador solitário aí, né? A gente precisa fazer construções coletivas. Quanto mais envolve as pessoas, quanto mais coletivamente a gente pensa, né? É muito melhor, né? Outro ponto que eu anotei aqui, ó, não se trata de fazer algo meu para mim, se trata de fazer algo dos outros para os outros, né? De novo, pensar no coletivo. Tudo meio emocional aí, né, André? Sensacional, tá encaixando tudo. Você vê, bicho? E eu não estudei esse negócio, não. É tudo anotação aqui, ó. Tô lendo aqui. Mas a experiência vivida vale muito, mesmo que a gente não sabe expressar em terminologia técnica. Pois é, rapaz. Vamos lá. Aqui, ó. Estar disposto à experimentação permanente, né? Ter um mindset científico, ou seja, para aprender com erro mesmo, para errar e aprender observar a tentativa e erro, e os experimentos fazem o processo de aprendizado, né? Que hoje é o que está se falando muito, né, que é o aprendizado contínuo, né? Hoje o diferencial do profissional é o cara que está todo dia aprendendo, não é isso? E aqui vale enfatizar, né, Takahisa, que a empresa tem que começar a criar uma sistemática para acumular ou tornar visível o conhecimento individual, né, para se tornar um conhecimento coletivo, né? E um que eu grifei aqui, rabisquei aqui para não esquecer, falando assim, ó, para a gente não achar, né, para a gente entender que aquilo que a gente acha ou sabe, né, que a gente está fazendo o certo, né? Que na verdade não necessariamente é a melhor maneira de fazer aquilo, né? Ou seja, tem sempre um outro jeito de fazer. Muito bem. E esse o que eu faço hoje é fruto de toda a experiência que eu tenho até hoje. Para virar algo de um nível, sei lá, 50% maior, eu vou ter que fazer tentativa e erro até descobrir esse outro nível maior, né? Cair do céu ou me falarem faz assim que dá certo, o ser humano não consegue aceitar facilmente isso. Tem que experimentar. Por um lado, opa, piorou, para esse lado melhorou, opa, o que ele falou tá certo. Mas enquanto você não faz isso, você não está convencido, né? E principalmente essa questão da humildade no sentido de que você não tem necessariamente que ser o dono da razão, né, do conhecimento, né? Eu acho que essa questão de você compartilhar e chegar em um senso comum, né, que é bom para ambas as partes, acho que essa é a condição ideal, né? E aí por isso que a gente tem que dar, né, o primeiro item aqui, o primeiro ponto, que é ouvir, ter escuta ativa mesmo. Isso é o fundamental. E tem que saber ouvir, tem que enxergar, tem que tentar errar, né? E o ambiente não pode ser um mínimo erro massacra, né? Não, daí
para esse processo, né? Pois é. E aí esse cara, esse colombiano, né, que fez essa transformação na comunidade lá, ele reforça muito essa questão do que foi falado. E tem tudo a ver né, com esse bate-papo de hoje, com o mindset do Kaizen, por que empresas, né, como a Toyota, principalmente, tem um diferencial aí de eficiência, e isso reflete na qualidade, né, do produto, mas mais do que isso, a própria questão da lucratividade. Assim, sendo muito sincero, isso eu sempre falo para todo mundo, independente de qual empresa que eu estou, as empresas precisam ganhar dinheiro, é para isso que elas estão e foram criadas, né? E é isso que gera emprego, é isso que melhora a condição social de todo mundo. A gente não pode ter vergonha de falar isso. A empresa tem uma razão social, para ela performando essa razão social, ela lucra, e com esse lucro ela pode performar mais ainda essa razão social. Se ela morrer, ela deixa de performar a razão social pela qual ela foi criada, né? Exatamente, né? Então, a aversão ao dinheiro, ao lucro, é crença limitante. Com certeza. Né? Com certeza. Pois é. Coisa que enfiaram na nossa cabeça quando era criança, né? Lava a mão aí porque o dinheiro é sujo. Então, inclusive agora, né, a gente está ouvindo muito essa questão de falta de material, de componente eletrônico, principalmente de chip, né, que hoje a maior parte do carro tem muita eletrônica embarcada. E a sacada da Toyota foi justamente pelo fato, né, de ter passado aquele aperto lá do Lehman Shock em 2008. Tsunami, né? Não, depois do tsunami lá, né, em entendi. Fukushima e tudo mais, né? 2011, né? Dos componentes que começaram a faltar foram justamente esse, ou seja, gerou esse aprendizado. E hoje a Toyota pode estar faltando aço, faltando não sei o quê, mas chip não está faltando para a Toyota, não. Verdade. Aço acho que está faltando, bicho. Aço. Por isso que eu tenho que produzir mais minério de ferro. Porque aço, continua aí firme e forte, é isso aí. Então, eu vou lembrando aqui que amanhã a gente tem o nosso workshop em linha emocional, workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, que a gente vai estar aqui, por isso que eu estou aqui em Curitiba, a gente vai estar aqui atrás, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas. São 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, que é um gostinho aí, uma amostra do nosso treinamento completo em linha emocional. Para isso, vocês têm que fazer a inscrição, ainda tem algumas vagas, corre lá, clica aí, é muito simples de fazer a inscrição e a gente vai estar junto amanhã das 9 às 18 horas fazendo esse workshop, tá certo? Deixa eu ler um pouquinho aqui o chat, vou lembrando aqui, você que está no Zoom, no Zoom não, você está no LinkedIn ou no YouTube, por gentileza, não use o chat, venha aqui para a sala do Zoom, tem o link aí para vocês e aí a gente consegue interagir por aqui. Aí no LinkedIn e no Zoom, no YouTube a gente não consegue ler o chat, tá certo? Então, maravilha. O Lira se apresentando aqui, confirmando que o Takahashi é o pai dele profissional. Maravilha. Marcelo Costa falando aqui da positividade. Hoje é um diferencial, é verdade. O Marcelo já está inscrito. Gratidão, Marcelo. Valeu. Gratidão. O bem importante da organização continua sendo as pessoas. É isso mesmo. Yoshida, lembra aí. Detalhe é na simplicidade, não é? Exatamente. É simples que funciona. Quando a gente é engenheiro, começa a pensar, eu sou engenheiro, tem que fazer uma solução especial, complicada, né? E depois que a gente entra na Toyota, descobre que o simples e o óbvio bem feito funciona muito melhor do que tentar fazer um negócio que fica muito mais difícil de manter depois, né? Porque é complicado. A história da caneta da NASA é que a caneta esferográfica no espaço não funciona, porque não tem gravidade. Né? Então, a NASA fez uma caneta mirabolante e depois alguém chegou lá e falou, pô, olha, o lápis funciona, né? Isso é o fazer o simples, entendeu? Entenderam, né? Isso é fazer o simples. Então, vamos lá. Aí o Daurone aqui, nosso aluno, estamos juntos aqui. Maravilha, gostaria de contribuir dizendo que há muito espaço para melhoria sempre. É verdade, Daurone. Maravilha. Tentativa e erro, Lidiane, tentativa e erro. Isso é importantíssimo, tentativa e erro, né? A gente acha que tentativa e erro está errado, né? Mas na hora que a gente está num caminho que ninguém nunca percorreu,
a técnica que a gente tem é tentativa e erro, né? Quando a gente está naqueles caminhos que todo mundo já percorreu, aí a gente tem um monte de ferramenta, tem um monte de estratégia, tem um monte de coisa. Agora, quando é aquilo inovador de verdade, tentativa e erro funciona e funciona demais. Mas todo o conhecimento que eu acumulei até agora serve como base para tentar algo novo e não ser algo tão estapafúrdio ou maluco, né? Isso aí, né? O Daurone aqui, trabalho hoje no interior de painéis dos veículos, corto muito minha mão constantemente para essa placa. Verdade, sabe o que é isso? O pessoal não tira a rebarba. Então, quando o pessoal injeta a peça, o Marcelo está ali, ó, ele conhece bem essa história aí. O pessoal injeta a peça em volta, onde fecha o molde, fica aquela rebarba, né? E se não passa ali um negócio para cortar aquela rebarba, quebrar aquela rebarba e deixar bonitinho, acontece isso, Daurone. Isso é falta de cuidado, tá? Isso aí, cuidadinho de leve aí, mas dá trabalho tirar essa rebarba, né? Não é tão simples assim, mas dá para fazer. O Marcelo aqui, lembrar que o bom é inimigo do ótimo. É verdade mesmo, né? A gente às vezes fica lá tentando ser o perfeccionista, né? Tá no mais alto nível, mas o bom já resolve e não precisa gastar tanto tempo com isso. O Alex falando que a agendinha lá que o Takahashi citou não existe. O Marcelo Costa, infelizmente, atualmente gestor não ouve, quer a solução para ontem, passando por cima das pessoas. Por isso que normalmente dá errado. E esse tipo de solução, Marcelo, tem vida curta, porque num curto espaço de tempo as pessoas acabam deixando esse gestor para lá, né? Mas vamos seguir. A Lidiane aqui, ser hoje melhor que ontem, hoje é melhor que amanhã. É verdade, é isso aí, está sempre melhorando. Marcelo, fantástico, é isso aí, infelizmente, a gestão quer resultado. Esse aqui eu já li. Natália, foi exatamente isso que escrevi quando compartilhei a live de vocês. Gratidão, Natália, compartilhou. A gente sempre gosta quando vocês compartilham aí, a gente consegue impactar mais pessoas, atingir mais pessoas, sempre ótimo, gratidão. Os pequenos conhecimentos conquistados no dia a dia geram constância e solidez. É isso aí. Realmente concordo muito com essa colocação de razão social que foi o que o Yoshida falou. E o ciclo que deve ser... É isso aí, maravilha. É exatamente assim, né? A razão social não é só o nome, né? Que hoje em dia a gente acha que razão social da empresa é o nome, né? Porque está lá, não, né? A razão social, o nome. Mas a razão social é o motivo para que essa empresa existe. Qual é a razão dela na sociedade, né? Esse que é o grande diferencial. E dentro dessa razão social, para que eu tenho que ser eficiente, aplicar Lean, tudo que nós estamos falando? Para poder ter mais força para entregar mais essa razão social. Aí o Wellington me corrigiu, essa história da caneta é lenda. É verdade que é lenda, mas os caras não são tão idiotas assim. Mas fica bonito, não fica? Tá legal. O Everton aqui também. Everton lá da Vale. Lá. Sim. Escutar o Borgomoni Yoshida, nosso aluno também. Borgomoni Yoshida Taka. Tem entusiasmo para a vida toda, VPS, linha emocional, gratidão. Gratidão. Estamos juntos. Joel aqui de novo, gratidão, Joel. O simples está sempre funciona, com certeza. Vivo isso no meu dia a dia, isso aí. O Wildner, também nosso aluno, desde a primeira turma, onde há processo, pessoas, sempre há melhorias, quando tem padrão, né? Vamos lembrando lá. Já dizia Taiichi Ono, onde tem padrão a gente consegue melhorar. Se não tem nem padrão, aí ferrou. Aí não tem Inclusive, o primeiro Kaizen que a gente faz é Kaizen para deixar esse padrão forte. Né? É isso aí. Kaizen para manter, né? Não para melhorar. É isso aí. O Wellington aqui falando que está alinhado, gratidão, vamos juntos. O Takênio colocando aqui o ponto crucial de muitas vezes queremos reinventar a roda, quando na realidade ferramentas, soluções está à nossa volta. Normalmente as mais simples, as que funcionam melhor. Simplificar, encurtar, né? Tudo coisas simples. Quanto mais simples, mais melhor. Aí todo mundo entende. Mas sabe o que acontece nesse meio do caminho aqui, é que o pessoal é vaidoso. Então, falar difícil, o pessoal acha que é legal. Entendeu? Techniquez. Pega aquele techniquez, fala aquela norma que ninguém conhece, né? Cita uma norma maluca, aquelas coisas que ninguém entende. Aí eu pensei, isso é pura vaidade, pura e simples vaidade, e não chega em lugar nenhum, né? É isso mesmo. O Wildner, essa agenda do Takahashi-san ainda vai virar um livro. Opa, olha que ideia boa aí, Taka. Olha que ideia boa aí. Escrever, né? Isso aí. O Michael aqui, ó, Takahashi-san, o Michael lá no México está junto com a gente aí, gratidão. Não somente o senhor,
desculpa, você, mas todos que trouxeram conhecimento da indústria automotiva levam o nosso país ao nível mais alto. Hoje me espelho cada vez mais preparando, mais aprendendo nas lives. Graças, muito bem. Graças. Michael está lá na Metal One, né? Metal One, lá do México, muito bacana aí. Gratidão, Michael. Gratidão por estar sempre junto com a gente. Marcelo aqui buscando a causa raiz, sempre. Wellington, ainda que vocês não falem em quântico. Em quântico, isso é diferenciado, né? Tá misturando a física quântica com linha, aí fica um negócio do outro mundo, né? Tá maluco mesmo. Aí, Adriano, trabalhei na Toyota e posso afirmar que a maioria dos casos de grandes resultados vem de pequenas e simples melhorias, é verdade. O Lira aqui, o nosso orgulho é assistir a live com vocês, gratidão. A gratidão toda nossa de ter uma plateia assim tão nobre quanto com você aí, né, Lira? Estamos juntos. O Daurone aqui, a engenharia criou um braço mecânico, a balança de precisão, retirar as caixinhas vazias da linha. Um operador conseguiu o ventilador. Sugeriu o ventilador. Essa não é invenção, né? Essa não é invenção, porque essa é real, né? Essa é case real, porque isso aí foi aquele case de descobrir quando a caixinha estava vazia, que não tinha produto dentro. Então, o pessoal fazendo coisas mirabolantes, pesar, balança de super precisão, simplesmente um ventiladorzinho aqui tombava a caixa e não chegava a caixa vazia no supermercado. Muito bem lembrado, Daurone. Eventualmente até um raio-x com fotografia. Coisas mirabolantes, fazer o simples é o que dá mais resultado. Não é isso, Takahashi? É isso aí. Maravilha. Nesses bate-papos, vocês já chegaram a comentar por que a Toyota é muito... ela sempre começa com uma área piloto, com um piloto? Sim, claro. Sim. A lógica de fazer linha modelo e depois fazer o Yokoten. Porque na linha modelo... Bacana, vamos falar então sobre isso, Takahashi? Vai lá. A lógica de linha modelo, número 1, como eu não sei se vai ser muito bom, mais ou menos, etc., então, e até para convencer as pessoas em volta, eu monto uma linha modelo. Primeiro, não gasta tanto dinheiro, mostra que funciona, e uma vez que funciona, eu faço o Yokoten, que é transferir ou copiar para as outras linhas. Vamos imaginar a situação que eu faço 15 linhas em paralelo, cada linha vai ser diferente da outra. Então, eu comecei a ter uma planta Frankenstein também, né? Que também dificulta depois a manutenção, dificulta a compra de peça, dificulta um monte de coisa, porque vai ficando despadronizado. Então, o processo de Kaizen, usando linha modelo, etc., e depois melhorando ou afinando isso e depois se tornar padrão corporativo, é importantíssimo, né, Takahashi? Exatamente isso, né? Então, reforçando, porque se na literatura se fala muito do sistema Toyota de produção e se fala justamente que a Toyota utiliza a metodologia científica, né? E é exatamente o que você acabou de explicar. Se faz experimentações em tamanhos e proporções menores, que não impactam a área, o negócio ou a empresa. Então, você pode errar e deve errar, não é isso? Pode errar várias vezes porque é pequeno, né? Exatamente. E é através desse erro que você vai chegar na conclusão do que não deve fazer, ou seja, você vai acertar, né, o jeito de se fazer, você define o padrão e expande. Né? E, ou seja, assim, o grande entendimento errado é de que fazer um piloto demora muito, porque dá trabalho, vai atrasar a gente. Mas é exatamente o contrário, né? Porque quando você depois multiplica certo, a velocidade que isso toma, né, e a amplitude que você pode dar é muito maior. Né? Vamos imaginar as 15 linhas fazendo Kaizen ao mesmo tempo, todas estão errando e acertando. Então, está gastando 15 vezes mais. Aí, no fim, não aproveitou a melhor prática de todas em uma linha específica, né? E aí, como resultado, eu tenho 15 linhas diferentes, manutenção diferente, compra de peça diferente, tem que aumentar o estoque de peça de reposição. Começa a ter um impacto negativo, né? Apesar de eu ter feito o pessoal se divertir, brilhou os olhos porque tentou um monte de coisa, aprendeu cada um, mas como corporação o resultado
pode ser tremendamente negativo, né? Por exemplo, se eu fiz um erro, todos erraram, né? Corrigir os erros custa mais caro do que fazer o erro, né? Então, é um processo que pode ser uma armadilha tremenda se não faz pelo método científico de testar e depois validar e depois virar corporate. Na próxima geração de linha de projeto, faz de novo o experimento tal, validou essa linha, esse processo novo vai ser 30% mais eficiente que antes, custo menor, etc., quebra menos, dura mais. Agora, isso aqui copia em todas, né? Esse processo que é o correto, né, Takahashi-san? Isso aí, assim, eu vejo poucas pessoas, né, comentarem a respeito dessa questão do piloto e do preconceito que as empresas têm justamente de fazer pilotos para começar a metodologia ou a implementação, né? E já quer sair abraçando o mundo, abraçando a empresa e sai errando assim, em larga escala. Em larga escala. Transforma o erro em larga escala. Né? Daí vira um caos. Fazer bagunça. Kaizen não é bom, né? Aí exatamente. Joga todo um projeto bacana por água abaixo por uma pressa desnecessária, né? Que na verdade não é pressa, né? É um anseio apenas, né? Porque fazer a linha piloto e o Yokoten também é um ganho de tempo. Só que o pessoal não entende isso antes de começar o projeto. Né? Esse que é o grande... E outro, acho que dá para aproveitar esse gancho, Takahashi-san. Eu tenho 15 linhas, né? Vamos imaginar que numa linha eu fiz várias interações, vários aprendizados, etc., né? E nessa linha aí, numa dessas linhas, eu tenho 50 pessoas, vamos dizer assim, né? Na hora que eu tenho que implantar nas outras 14, 15 linhas, ótima ideia é pegar algumas pessoas chaves que participaram da linha modelo e colocar como pessoa, né, de liderança no desenvolvimento dessa linha, que é a linha do Yokoten, né, que a gente está multiplicando o conceito, né? É uma pessoa que já viveu, sabe tudo como funciona e como não funciona, ele consegue explicar para o pessoal pelo que eles vão passar, né? E sabendo o que vai passar, tranquiliza as pessoas e tem alguma pessoa em quem ela pode confiar. E no fundo, essa pessoa pode se tornar praticamente um pai profissional, né, para essa nova linha, né? Exatamente isso. Né? Isso aí. Muito bem. Vamos ler mais um pouquinho aqui o chat. Vamos lá. Tem nenhuma pergunta aí? Tem, acho que bastante. Pergunta, deixa eu ver. Eu não vi nenhum ponto de interrogação, então vou ter que ler tudo. Não tem jeito. Caso passado pelo Mário Sérgio Cortelli, 93. Foi esse do... Que, na verdade, gente, não era um ventilador, tá? Não era um ventilador, e sim um cuspe, falado cuspe de vento, né? Um soprinho. Um sopro. Né? Era um soprinho, né? E aí sim. O Wellington, desculpe, não foi... o caso lá do quântico, né, do termo quântico. O pessoal coloca o quântico como algo muito fora do normal, e é isso que o Wellington quis colocar aqui, né? Mas vocês falam de maneira simples, em termos, com as pessoas em temas, maravilha, é isso aí. Isso que é importante. Aplicamos o conceito lote piloto na Positiva Informática 2005, nas 10 linhas de computadores, 10 mil unidades por dia. Legal, bacana, Marcelo. Wellington, aí esse aí do Cortella, ele cita lá, tá? Mas esse é caso real, tá? Eu posso falar que é caso real. Não só esse, como outro, tem outros aí, tá? Esse caso é caso real, tá? E não era ventilador, era aquele o sopro de ar, tá bom? Um sopro de alta pressão. Sopro de alta pressão. A caixa de papelão vazia sai, a caixa que tem que ter dentro lá fica. Esse que era o conceito. Joel, às vezes acham que a área piloto é aqueles que querem se mostrar mais e que as pessoas acreditam em melhoria, que a mudança às vezes é necessária, tal. Mas e aqui vale falar um ponto, pessoal. Na empresa tem o pessoal que está fazendo essa tal da linha modelo, né? Ou um projeto inovador, etc.
que é um descuido na parte emocional que eu acho que tem que se tomar cuidado? O inovador significa que eu sou especial, né? Então, o pessoal que está fazendo inovação ou um projeto especial é uma equipe pequena, às vezes é só 2, 3% do total de colaboradores. E qual que é o problema que eu falo que é desmotivador? 99% do valor e do resultado da empresa passa por quem está fazendo a linha de produção em massa, a linha principal, os processos principais. E cria-se uma imagem de que só o pessoal lá do time de elite é bom e nós somos fracassados e perdedores e a nossa carreira não tem mais futuro. Isso é um desmotivador tremendo e, pelo contrário, a riqueza da empresa passa por fazer bem feito, que é a linha corrente de hoje. Esse conhecimento que temos da linha corrente de hoje, se não for bem aplicado para fazer nascer melhor a próxima geração, muito pelo contrário, pode nascer uma linha ou um processo esdrúxulo que pode quebrar a empresa porque não aproveitou o conhecimento de quem carrega a empresa até hoje, que tem muito conhecimento acumulado. Então, é um cuidado, né, dobrado de valorizar o conhecimento individual que está no pessoal da operação e não colocar, enfatizar demais o pessoal da inovação. Lógico que a inovação é necessária, porque a inovação está relacionada com a perpetuação e o futuro da empresa. Né? Mas não pode tornar algo que faz a organização toda desandar e entrar numa espiral negativa, né? Começa pelo sentimento das pessoas, a atitude das pessoas. Se ela se sente preterida, né? Começa a ficar difícil continuar tendo o comprometimento e engajamento de todos. Né? Isso aí. Taquini colocou aqui, ó, qual a opinião de vocês sobre o Yoshi? E para todo mundo entender, né? Yoshi, nas fábricas, o pessoal, na hora que vai atravessar a rua, é uma verificação, tá? Então, aponta, olha, aponta, Yoshi, e o pessoal atravessa. Chama Shisakan. É uma verificação. Shisakanko, né? Isso existe um estudo científico comprovado, né, de que quando você, antes de tomar uma ação, aponta e fala, dá tempo suficiente para o cérebro gerar, né, ou fazer o raciocínio daquilo que você... da análise crítica, daquilo que você está dando foco e concentrando. Pode fazer o exercício aqui agora. Quando você só olha, ó, você está vendo e está tendo uma série de informações. Quando você foca, pode apontar o dedo para um canto aí da sala onde você estiver. Tem uma televisão ali, tem uma lâmpada ali, tem um rádio aqui, né? E vai memorizando. Te dá foco, isso, te dá foco, te dá concentração, e isso, né, te ajuda, principalmente nas empresas, né, no ambiente fabril, a melhorar a percepção de segurança. Então, isso é comprovadamente já estudado, né? E evita o erro também, né? E 75%. Isso aí. E por que também, olha só o que Takahashi-san falou, você está falando, está se movimentando, né? E ainda está pensando, você está usando vários aspectos do ser humano, e não só a visão. Sensoriais, né? Você está com a visão, está com paladar, olfato, né, audição, e mais o sinestésico, que é o movimento, que ajuda você a marcar e tal, né? Chegou naquela marca lá que nas passarelas tem, né, na Toyota, tem que fazer o Yoshi. Lado esquerdo está livre, frente está livre, lado direito está livre. Quando você faz isso, se você não fizer, você tem aquela sensação de estar faltando alguma coisa. Você entrou dentro da faixa sem ter verificado. Então, vira um alerta, né? E evita você esquecer de verificar. Então, Taquini, tem nada de bobagem. Eu sei que você não acha isso, mas não tem nada de bobagem, não. Tá? Muita gente acha, né? Parece que bitola, está robotizando as pessoas. Coisa de bobo, né? Não tem nada disso. A gente só está aumentando a quantidade de sensoriais para a pessoa ter a verificação e saber
exatamente o que está fazendo. E tá? essa é a parte que o Takahashi-san falou, de enquanto você faz isso, tem tempo de processar e fazer uma análise crítica do que você está fazendo, porque o raciocínio é rápido, né, em relação ao movimento. Então, o movimento te deixa um pouco mais lento para dar tempo do cérebro processar as coisas. Né? É isso aí. Maravilha. Maravilha. O Wildner Fernando colocou levantou aqui. a mão aí, ó. Fernando. Rinho, escreve aqui. Os alunos têm essa. Escreve no chat aqui, Rinho, por gentileza. senão começar a abrir o microfone aqui, vai dar bagunça essa live. Vamos lá. O Wildner colocando aqui, Takahashi-san, qual está sendo o seu maior desafio de implementação do Lean na Vale, o VPS, como uma mudança de mindset das pessoas? Perguntinha brava. A Vale, né, como todos sabem, é uma empresa muito grande, né? Não só aqui no Brasil, mas globalmente falando, a gente tem negócio no mundo inteiro. Então, só de funcionários próprios, ultrapassa aí os 90 mil. Se for juntar os terceiros que fazem parte, esse número mais que duplica. Mais que dobra. E aí o que a gente conhece, né, do sistema de gestão, e principalmente do modelo, né, do Lean especificamente, isso é uma cultura. A gente não está falando de um método que meia dúzia de gerente ou, né, supervisor consegue tocar. Ou a maior parte do time, né, inclusive os terceiros, parceiros, fornecedores, né, estão envolvidos, não dá certo, não. E é por isso que não dá certo na maior parte das empresas, porque está centrado em algumas cabeças, em algum supervisor, em algum gerente ou em algum especialista. Isso é o maior erro que tem. Tem que ser comportamentos universalizados. Né? Todo mundo... exatamente, a cultura. Né? O Tachibana-san, nosso diretor, falava que cada indivíduo tem que ter no coração, né, o Kaizen. Porque, né, eu não sei de quem é essa frase, mas vou repetir aqui: o pior funcionário representa aquela empresa. É que nem a gente aqui no Brasil, né? A gente vai para o exterior, isso eu sempre falava para o meu time na Toyota: você vai lá para o Japão, você não é João, Maria, José, você é brasileiro, bicho. Então, quando você pisar lá no outro lado do mundo, qualquer besteira que você fizer, o cara fala assim, ó, lá vem o cara do Brasil, o brasileiro, fazer besteira aqui. Tu fala, ó, você está levando a bandeira do Brasil nas costas, toma juízo, faz as coisas direito. Né? Na empresa é a mesma coisa. Gratidão. Escutar isso é música no ouvido, tá, Carlos? Faz o negócio errado, pô, né? Ele está representando o nome daquela gerência, daquela supervisão, daquele time a qual ele pertence. É disso que ele está falando. Né? Então, ou todo mundo entende, ou esse negócio vai por água abaixo. Na verdade, é a diferença entre resultado, né, positivo ou prejuízo. Exatamente. É isso aí. O Diego colocando aqui, ó, Yoshida Takahashi, durante o desenvolvimento de uma linha piloto, como era o desenvolvimento das pessoas, principalmente do lado emocional, pois, por se tratar de uma linha piloto, poderia sofrer alterações ou mudanças. Isso não achava desenvolvimento... não acaba desmotivando os envolvidos da linha piloto? Bacana essa pergunta, né? E eu acho que o primeiro ponto, e aí por isso que eu reforço muito essa questão da minha própria experiência, de que eu mais errei do que acertei, né? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa garantir para as pessoas, para o time, seja para quem for estiver envolvido, é segurança psicológica. Ou seja, o que é segurança psicológica? Bicho, você vai errar, mas como é um piloto, é pequeno, você tem mais é que errar, mesmo que não vai dar nada, bicho. Então erra. Não tenha medo de errar, né? Pronto, segurança psicológica. E a partir disso, o cara vai ganhando autoestima, porque ele começa a confiar naquilo que ele está fazendo. Simples assim. Viu? Sem combinar, conectou com aquilo que eu apresentei antes, né? De ambiente saudável, onde a gente pode mostrar que errou. Simples assim. Inclusive, tem um presidente de uma empresa que faz insertos de usinagem que fala que a pior coisa que pode acontecer numa empresa é quando as pessoas param de tentar, param de errar. Porque se não está errando é porque não está tentando. E aí a empresa não progride mais porque não aprende nada mais com os erros, né? Porque o erro...
foi interessante, né? Pegando essa história dos mais de 15 carrinhos que eu tive fazendo o primeiro Kaizen que mandaram eu fazer, bicho. E aí eu estava ficando incomodado porque o que eu gastei de metalão, de solda, eu não sabia soldar, do tempo do soldador lá para me ajudar, aí corta material, não sei o que, e vai. Eu falei, putz, eu vou ser mandado embora agora, bicho. Eu estou gastando aqui até não querer mais. Jogando um monte de coisa fora. Pois é, e aí quando eu fui falar para o japonês, ele falou, ó, eu estou tentando aqui, não está dando certo, e ó, o que apareceu de lixo lá, já, você vai me mandar embora. Ele falou assim, ó, quando você acertar esse negócio, isso aí em 3, 4 produções, lote de produção que a gente fizer, a gente paga esse negócio, então faz quantas vezes você precisar, né? Então, segurança psicológica. Segurança Ótimo, psicológica. maravilhoso. Fantástico, maravilhoso. Wellington, colocando aqui, vocês acham que não estamos valorizando a experiência, né? As pessoas mais experientes dentro da empresa, porque a cultura japonesa costuma fazer isso muito bem, né? Ter lá o sensei, aquela pessoa mais experiente, né? Passando isso para os outros funcionários. No meu entendimento, né? Infelizmente, estão deixando um pouquinho isso aí de lado. Mas isso é importantíssimo e isso, mais importante de tudo, Wellington, isso cabe a cada um. Porque isso ninguém vai mandar você fazer, ficar ensinando, passando, tendo a paciência, o tempo mesmo para dedicar para uma pessoa falar assim, eu vou te pegar pela mão, vamos fazer junto, vamos ajudar, o altruísmo de querer, né, dividir o conhecimento com a grande maioria. Mas isso é extremamente importante. Mas assim, eu vou dar o meu ponto de vista, né? E para mim isso é cultural nosso aqui do Brasil, né? Por que eu falo isso? Agora, graças a Deus, a educação ela tem conseguido, né, alavancar. Então, assim, fazer faculdade hoje, por exemplo, já não é tão difícil quanto era antigamente, não é isso? E antigamente, o que acontecia? Você tirava um diploma, você virava doutor, o cara te chamava de doutor nada, eu mal fiz engenharia, né? E aí começa o cara a pisar com um salto alto só porque tem um diploma na mão. Mas, na verdade, bicho, quem tem o conhecimento é o cara que tem calo na mão, que é o executante, assim, sem usar o termo pejorativo, é o peão. O peão, porra, ele sabe muito, sabe pra caramba o que está fazendo. Que ele está conectado com a realidade. Então, esse cara é o cara que vai te ensinar a fazer o serviço, só que como ele não tem tempo e a observação dele é outra, é onde você vai interagir com o cara, né? Então, essa questão do aprendizado, a experiência existe, ele está no chão de fábrica e está lá com o peão que está executando, né? Agora, cabe aos engenheiros, aos caras que acham que são donos do conhecimento e da sabedoria, ter a humildade lá de perguntar, de ver, de entender qual é a dificuldade que o cara tem e, junto com o cara, né, fazer justamente a melhoria que o cara precisa. É simples assim. E ter a humildade de saber que não sabe tudo, né, Taka? E pode aprender muito também com essa pessoa que é mais humilde, que está ali no chão de fábrica, né? E isso que faz a grande diferença, porque é ali que é a nossa grande mina de ouro, onde a gente consegue fazer grandes melhorias de eficiência, de produtividade, batendo um papo com o cara que está ali no chão de fábrica, né, com a mão na massa. Agora há pouco o Takahashi também falou da empresa de mais de 90 mil pessoas, contando os terceiros dobra, né? Mais que dobra, né? Então, nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas, né? Então, é difícil fazer um desenvolvimento corpo a corpo, né? No modelo que seria o ideal. A própria Toyota, que cresceu muito por causa da globalização, crescimento corporativo, tem esse livro que está aqui atrás, que chama Toyota Way, né? Por que existe um livro de Toyota Way se o jeito ideal de desenvolver pessoas é no corpo a corpo, mestre e aluno? Porque tem várias operações em lugares diferentes do mundo e nem todo mundo viveu o que o sensei do Japão viveu. Então, né, o Toyota Way é um dicionário, vamos usar essa expressão, de atitudes e comportamentos ideais para a empresa ter sucesso. Se
eu tenho um mestre ensinando, maravilhoso. Quando eu não tenho mais o mestre em quantidade suficiente, nem tempo suficiente, para não perder de vez o processo de transmissão de conhecimento e ensinar as atitudes adequadas, existe esse manual. Só que nós temos que pegar esse tipo de manual, entender ele, e cada um na sua região, na sua operação, entender o que o livro está tentando dizer, pegar esse pessoal que tem vivência, experiência, e colocar isso montando o sistema de mestre-aluno local. Daí começa a funcionar, fortalecer. Por isso que você está com o fundo de dojo, né, Takahashi-san? É o processo de desenvolver e multiplicar o conhecimento, não é? Exatamente isso. Acho que esse é outro fator importante. Se você não cria um ambiente propício, né, para essa questão não só da troca de conhecimento e de experiência, as coisas, assim, por si só, elas não vão acontecer, né? E eu estou tendo a grata satisfação ou sorte, vamos dizer assim, de estar numa empresa hoje que quer isso, que está fazendo isso, que né? valoriza, E que está fazendo essa transformação que a gente está fazendo aqui, né? E aí um dos meios é o conceito do dojo, né? O dojo está ajudando muito nesse sentido. Eu acho que tem gente, pode ter pessoal que não entende bem o conceito. Explica rapidamente o que se ministra no dojo, qual que é o pensamento do dojo, Takahashi? Na verdade, sim, a gente está, e aí, de novo, começando com um piloto, né? E aí, no caso da Vale, são 5 áreas específicas. Então, eu tenho um dojo de segurança, um dojo de mecânica, um de solda, um de vulcanização e o outro de elétrica, né? E aí, nesses 5 dojos, a gente promove ou pratica. Então, assim, é muito sinestésico mesmo, é prática, 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 e não junto com teoria, mas... Aprende com o corpo. Isso, aprende com... bacana, né? Ou seja, a gente cria a memória muscular, né? Ou seja, não é só a cabeça, mas o músculo também começa a exercer e executar. É igual a lógica de andar de bicicleta, né? Você não aprende a andar de bicicleta na teoria, né? Exato. E, de novo, por que vem com esse nome do dojo, que é o conceito onde, né, é praticado a arte marcial, né, as lutas, e que Fundamentos. que o cara aprende os fundamentos aí de como é que faz a pega, como é que o cara cai, como é que ele puxa e tudo mais. É justamente essa técnica que a gente tem praticado, né? Isso promove o quê? Faz o cara fazer atividade de forma mais segura, né? Saudável ergonomicamente, né? Ele faz com qualidade e a produtividade aumenta. Então, assim, e tudo de bom. eu falei agora há pouco também, né? Está caçando o conhecimento acumulado se tornar um conhecimento coletivo, né? Então, quando todo mundo tem a mesma percepção de fundamentos e importância das coisas, não começa cada um remar para um lado diferente, né? E a gente está falando da transformação cultural, que é o que você acabou de falar, é todo mundo, não é mais um só, não é o Takahashi falando, entendeu? É as pessoas que estão passando por lá, entendendo isso e fazendo essa transformação. Por isso que é todo mundo junto, todo mundo. Todo mundo junto, que maravilha. Taka-san, infelizmente, eu olhei para o relógio. E quando eu olhei para o relógio, eu vi que já tinha estourado o tempo aqui. Abre outra cerveja aí, bicho. É que o papo está maravilhoso, né? Não parece que já passou mais de 1 hora aqui. Então, o papo está gostoso, está rodando aqui fácil. E eu olhei aqui e já estouramos. Então, infelizmente, eu tenho que te pedir as considerações finais. Deixa uma mensagem bacana aí para todo mundo que... Já que a gente está te explorando bastante, vou te explorar um pouquinho mais. Vai lá. Estamos aqui para isso. Na verdade, sim, eu acho que, né, a maior parte já deve ter ouvido falar, mas eu vou repetir, porque eu também gosto muito. É um ditado africano, se não me engano, e se também estiver errado, me corrijam, por favor, né? Que eles falam que sozinho você chega mais rápido, mas em conjunto, ou seja, juntos, é que você vai mais longe, né? Então, eu acho que esse exercício que a gente está praticando aqui, né, que vocês principalmente estão praticando aí
periodicamente, ficaram o quê? Quando fazem umas 2 semanas quase, né? Assim, é isso aí. Um atrás do outro aí, né? Exato. A nossa série sempre tem 2 semanas, exato. É isso, acho que essa é a parte bacana de estar compartilhando conhecimento, né? Divulgando, para a gente chegar junto em algum lugar mais longe, né? Eu acho que Exatamente. esse é o grande propósito disso tudo. Então, vocês estão de parabéns aí. Obrigado de novo por estar aqui com vocês hoje. Gratidão. Eita, Takahashi, você já fez o Yoshida chorar aí, ó. Já está emocionado. Bom, gratidão, Takahashi-san. Nossa vida é uma vida de aprendizado e aprendizado tem muito valor, né? Então, o que é perigoso é você aprender, não compartilhar, não ensinar ninguém, e tudo que você sofreu para aprender alguma coisa, você leva para outro mundo, né? Porém, o mundo que nós vivemos hoje precisa continuar, né? Então, quando a gente amadurece, começa a entender que o que você aprendeu tem que servir para os próximos, né? Progredirem a partir do conhecimento acumulado até hoje. Então, o nosso propósito é justamente isso. Tudo que existe até hoje, que é importante, né? Eu vivi Toyota, sabia muito bem que era importante, eu podia ter continuado a carreira na Toyota e me desenvolvido lá, mas chegou uma hora que eu percebi que a Toyota consegue andar sozinho, mas tem muita gente que precisa desse conhecimento e se tornou uma bandeira, né? Então, acumular conhecimento e valores, né? Que é brilho. Enquanto eu estou brilhando, eu capto mais brilho ainda e vou distribuindo brilho. E antes do meu brilho se apagar, passei bastante brilho para muita gente, para todo mundo poder brilhar, continuar brilhando, né? Gratidão a todos. Contem conosco nessa grande jornada de abrilhantar o mundo. Tá? Oh, que coisa gratidão. Boa. Gratidão, Takahashi-san. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Takahashi-san. Valeu. Primeiro de tudo, eu preciso pedir desculpa que eu não consegui ler todo o chat. Desculpa, gente, mas foi... Agradeço demais a cada um de vocês pela interação. Quanto mais interação a gente tem, mais legal fica essa live. Dessa vez não consegui ler tudo. Minhas sinceras desculpas, mas acho que essa live foi muito bacana. Já estouramos bastante o tempo aqui, então a gente tem que seguir. E parabéns a todos que estão conosco, porque estão buscando conhecimento. E certeza que Takahashi-san me inspirou. Nós estamos em conjunto agora inspirando todos. E todos vão inspirar mais pessoas, né? Conto com esse aprendizado, né? Essa nova prática, e estamos juntos, né? É isso aí. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui, dispondo do bem maior que vocês têm, que é o tempo que a gente tem, né? Quando a gente tem tempo, a gente tem o tempo que vocês poderiam estar aí fazendo qualquer outra coisa, e estão aqui com a gente para crescer um pouquinho. Por isso que vocês são pessoas verdadeiramente especiais, pessoas que estão dispostas a se melhorar, e isso faz com que a gente tenha certeza que a gente consegue atingir o nosso propósito de impactar o maior número de pessoas e transformar o lugar que a gente está, o lugar que a gente vive, que a gente trabalha. E se a gente quiser transformar de verdade, a gente transforma até o mundo. E isso é o nosso propósito de vida, e por isso que a gente está aqui. Então, nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Amanhã a gente tem o nosso workshop. A gente sabe que tem boa parte do pessoal vai estar aqui junto com a gente. Espero que grande maioria. Então, a partir de agora, os microfones estão todos abertos, porque o nosso aplauso vão para vocês. Gratidão, gente. Valeu. Gratidão a todos. Gratidão. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.